Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 30 de 3 de 2012. Bom, gente, pregão complicado no dia de ontem, tivemos uma forte reversão, chegamos a montar pivô de baixa no diário semanal, acabamos voltando e fechando aí com um grande invertido, então é bastante complicado. O volume até de certa forma foi alto, mas como eu disse, tivemos um pregão bastante complicado, não dá para dizer que foi fácil não, e montamos posições interessantes de venda no meio do pregão, acabamos tendo que estopar essas posições ao longo do dia. A ideia era, claro, como sempre, era manter isso para swing trade, era continuar nessas boas posições, mas não deu certo, não fomos felizes na operação. E o mercado hoje fica de novo muito complicado. Então ontem parecia que tudo ia se resolver, parecia que nós voltaríamos para a tendência e que teríamos finalmente dias mais tranquilos pela frente aí. Não é o que vai acontecer, tá? Então, pelo que a gente tem visto aí, o mercado deve voltar para a zona de consolidação, deve continuar enrolado e agora o Dow Jones também já dá sinais de consolidação. Tá? Então tudo isso acaba, como sempre, prejudicando um pouco a nossa vida e a gente agora tem que aguardar, tem que manter a tranquilidade. De novo, montamos as posições, infelizmente não deu certo, o mercado voltou, a gente conseguiu sair sem perder nada, todo mundo já estava bem gerenciado. E, enfim, aliás, muitos de nós ganhamos a semana na BMF ontem, um belíssimo rompimento quando ela perdeu o fundo anterior lá do diário, montou um pivô de baixa. Enfim, e agora estamos aí, vamos aguardar o mercado definir de novo, tá? Vamos aos gráficos então, vocês estão vendo minha tela, vocês veem Ibovespa, período diário. Nós temos aqui então, como eu disse, um candle forte de reversão no pregão de ontem, então realmente bastante complicado. Observem que a gente chegou a perder este fundo anterior aqui, ó, tá? Então perdemos este fundo, montamos realmente aqui um pivô de baixa, exatamente aqui neste ponto. E, perdão, não chegamos a perder, ele acabou segurando por aqui, mas chegou bem próximo deste fundo aqui, segurou em cima desse fundo aqui então, e agora a gente deve ficar de olho então o que vai acontecer daqui para frente, tá? Vocês podem observar que aqui no semanal, no Ibov, a gente chegou a perder, tá? A gente chegou a montar um pivô de baixa no semanal, então perdemos este fundinho anterior, vamos chamar assim, é um pequeno pivô, é um pivô mais claro aqui no diário, certo? Quando perdemos este ponto aqui. Então montamos este pivô, o mercado segurou agora aqui nessa região dos 64 mil pontos, que é a mínima, bem próximo da mínima de ontem, na verdade, então 64.095, e pelo que deixou ontem, ele deve retornar para esse miolo, para essa consolidação aqui. Tá? Então, rompendo agora 65.074, a gente passa a ter objetivo aqui na região de 65.534. E daí vamos lá, de novo. 66.561. Aí depois nós temos 67.782. Depois temos 68.969. Enfim, é muita resistência aqui para o nosso mercado no meio do caminho. Então deve enrolar bastante, deve enfrentar altíssima volatilidade de novo. E, mais uma vez, a gente vai ter que manter a tranquilidade, manter a calma e fazer a coisa acontecer de um jeito bastante tranquilo, como a gente vem fazendo ultimamente e tem dado excelentes resultados, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o mercado americano, o índice Dow Jones, também deixando um grande invertido aqui no pregão de ontem. Então, vocês podem visualizar, a gente agora já dá sinais de consolidação no mercado americano. Então, não conseguimos fazer máxima aqui e não conseguimos fazer mínima aqui. Tá? Então, lá no gráfico semanal, a gente está bastante enrolado aí nas últimas 2 semanas. O mercado dá sinais de cansaço, depois de uma alta fortíssima que vem desde lá do mês de dezembro. E agora está precisando de uma correção. Para isso acontecer, precisamos perder primeiro aqui os 13 mil pontos, que hoje agora ficou longe de perder, porque ele fechou na máxima ontem. E, claro, agora rompendo essa máxima de ontem, aqui na região dos 13.151, a gente tem alvo aqui na máxima do ano, lá nos 13.288, tá? Então é este o panorama do mercado americano. Se perder a mínima aqui, claro, a mínima de ontem, que não deve acontecer no dia de hoje, pelo menos pelo que a gente está vendo. Então, perdendo aqui esses 13.032, ele deve, então, vir lá testar os 13 mil pontos, ok? Então, gente, nós temos de notícia hoje uma agenda um pouco mais carregada.
Às 9h30, então, acabou de ser divulgado o núcleo do PCE, que é o Personal Consumption Expenditures, que é a medida de inflação preferida pelo Fed. Nós temos o Personal Income, que avalia a renda individual dos norte-americanos. Nós temos o Personal Spending, que é referente aos gastos dos consumidores norte-americanos. E nós temos também, sendo divulgado agora às 10h45, o Chicago PMI, que mede o índice de atividade industrial na região de Chicago, evidente. E nós temos também o Michigan Sentiment, que é o final, às 10h55, que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana, conduzida a pesquisa pela Universidade de Michigan. Tá? Então tá aí, essas são as notícias do dia. Então, gente, para começar as recomendações, antes de começar as recomendações, eu queria dizer para vocês qual é a estratégia para o dia. Tem um monte de ativo que caiu muito nos últimos pregões, que apanhou bastante, e é nesses ativos que nós vamos focar para o dia de hoje. Tá? Então, hoje deve ser um dia de repique nos mercados, tanto no índice quanto nos ativos, claro. Então, vamos selecionar os ativos que estão, de certa forma, em tendência mais clara, em tendência mais forte, e que caíram muito nos últimos dias. Entre eles estão aí os Minas, CSN, OGX, JBS e assim por diante, que é o que nós vamos trabalhar com vocês aqui. Evitem ficar operando Petrobras, Vale, esse tipo de ativo está sem tendência, tá, pessoal? Então, tentem ficar de fora disso aí e trabalhar com operações mais consistentes, com ativos que estão em maior tendência, tá certo? Então, vamos lá. JBSS3. Está aqui a JBS, deixou um grande invertido no pregão de ontem e ela pode agora voltar a subir depois dessa grande correção. Rompendo aqui os 7,80, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$8. E daí, rompendo os R$8, a gente tem alvo aqui nos 8,50. Tá? Então, uma bela posição aí na JBS, muito interessante, volume altíssimo no pregão de ontem, reversão fortíssima. E fiquem de olho, então, rompendo aqui os 7,80, alvo em R$8. Tá? Além da JBS, nós temos também a Marfrig, MRFG3. Então está aqui a Marfrig, e rolou mais uma vez, só que mesmo com o mercado caindo, ela não consegue ceder. Tá? Então, continuamos de olho na Marfrig, rompendo aqui 11,79. A gente tem um objetivo aqui na região dos 12,65. Tá? Então temos posição de swing trade nela também, aí com stop já em 11,22. A gente consegue manter essa posição para o pregão de hoje também. Tá? Além da Marfrig, a gente tem a Embraer. Então está aqui EMBR3. Então está aqui a Embraer. Ontem ela chegou a romper aqui e pode ficar interessante se romper agora esses 14,59. Tá? Rompendo 14,59, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$15. Tá? Essa é a Embraer, o código dela EMBR3. Temos além da Embraer a Cielo. Então está aqui a Cielo 3. A Cielo, apesar da enrolação aí dos últimos dois pregões, ela continua interessante. E se romper aqui esses R$61,42, ela passa a ter alvo, passa a ter objetivo aqui na região dos R$63,14. Tá? Então acho que fica bastante interessante aí a Cielo rompendo 61,42, alvo em 63,14. Além da Cielo, nós temos aqui a CSN. Tá? Então está aqui a CSN, deixando um grande invertido, queda forte aí nos últimos pregões para ela. E ela pode se recuperar. Então, rompendo aqui 17,39, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$18. Tá? Então, essa é a CSN, o código dela é CSNA3. Rompendo aqui 17,39, tem alvo nos 18. E é claro, se voltar a continuar subindo, pode até buscar alvos aí maiores. Mas, enfim, vou trabalhar com cautela, por enquanto, alvo nos R$18. Temos também a Gol, tá? Já explicando para vocês o porquê, eu deixei de fora as recomendações a Gerdau, uma vez que ela está bastante enrolada por aqui. Ela cedeu, mas não foi tanto. Ela mal chegou a perder o fundo anterior, enfim. Então eu não coloquei a Gerdau, mas ela pode também desenvolver. E eu não coloquei a Usiminas, porque ela deixou um candle bem estranho aqui no pregão de ontem, tá? Volume baixíssimo, então também não coloquei, porque eu acho que ficou um candle meio de indecisão aqui, não fechou na máxima, enfim. Então deixei de fora
a Gerdau e a Usiminas, escolhi a CSN para a gente trabalhar, tá? Um outro ativo que pode ficar interessante também é a Gol, que eu espero que não suba muito, porque eu estou vendido lá no diário, numa operação de swing trade aqui na Gol. Mas ela pode ser interessante sim, tá? Deixou invertido ontem, volume acima da média, caiu bastante nos últimos dias. Rompendo 12,47, tem alvo aqui na região dos R$13, tá? Então pode fazer um repique também a Gol aí. Pode ser interessante pegar uma operação. Como eu disse, espero que não suba muito, porque eu tenho posição vendida na Gol aqui nos 13,80, tá? Só que a gente já realizou aí praticamente toda a posição, então mantivemos apenas um resíduo. Ontem fizemos mais uma realização aí, com lucro de mais de 11% na posição, e agora estamos mantendo apenas uma posição residual de aproximadamente lá 20 a 25% do valor inicial. Tá? Então não tem mais risco na posição também. Então temos, além da Gol, a OGX, tá? Que não fez nova mínima já no pregão de ontem, então acabou conseguindo se segurar. E no pregão de hoje ela pode romper, fechou na máxima, claro, com o volume acima da média. E no pregão de hoje, se romper aqui esses 15,44, ela pode continuar a correção dela com alvo aqui na região dos 16, tá? Então essa é a OGX, o código dela OGXP3. Além da OGX, nós temos também aqui a PDG, que nosso amigo Rui já pediu lá. Então está aqui PDGR3. Também pode ser interessante a PDG. Rompendo aqui esses 6,50. A gente passa a ter objetivo aqui na região dos 6,89. Tá? Então pode sofrer um repique aí também a PDG. Também torcemos para que não suba muito. Nosso amigo Dárcio, nosso moderador Dárcio, ele está na posição aí desde a região aqui dos 7,13. Tá? Então também já a posição totalmente gerenciada. Algumas posições aí com lucros também de 11%. E agora sobrou só uma posição residual. Mas enfim, de qualquer forma, é bom que não suba muito, né? Então essas são as recomendações de compra do dia. Como eu disse, a gente se concentra em ativos que caíram bastante nos últimos dias e que podem fazer um repique aí, que a gente pode aproveitar no intraday. Não são posições espetaculares que você pode manter para swing depois, etc. Mas são posições interessantes que dá para você tentar trabalhar com um pouco de consistência, pelo menos, ao longo do dia, tá? Então, para venda nós temos a BTOW, que é a B2W Varejo, continua muito feia. A B2W, perdendo aqui os 8,08, ela tem alvo aqui nos R$8, tá? Como é a mínima histórica do ativo, gente, é muito difícil você determinar um alvo para essa situação, tá? Então não tem muito o que falar. Porque se ela perder os 8, ela pode continuar cedendo bem. A gente já recomenda cuidado, então se você entrar nessa posição, tenta trabalhar com um stop bem justo, gerenciamento de risco bem preciso, porque o ativo se afastou bastante em relação às médias e já está precisando aí de uma correção. Tá? Então, só tomem cuidado com relação a isso. Eu acho que é bastante importante trabalhar com um gerenciamento de risco bastante apertado. Tá? Nós temos também a BVMF3. Então, está aqui a BVMF. Infelizmente, nós montamos uma bela posição no pregão de ontem nela. A gente fez a venda aqui nos 11,50. E depois dessa venda aqui dos 11,50, a gente conseguiu gerenciar bem a nossa posição, conseguimos trabalhar de certa forma tranquilos aí, e infelizmente ela acabou nos estopando nesse movimento aqui. Tá? Então a gente tinha venda aqui nos 11,50, depois nós tínhamos gerenciamento aqui no 4,4, tínhamos gerenciamento em 33, 34, e o stop ficou no 51, que era justamente o ponto de interesse, era a inversão de polaridade. E aqui num candle de alta volatilidade, ela foi lá pegar o nosso stop. A gente acabou não conseguindo manter posição para diário nela, tá? Infelizmente não foi dessa vez. Mas continuamos de olho nela aqui no diário. De repente a gente pode até reabrir essa posição de ontem e tentar manter isso para diário, tá? Então, BVMF3 fechou na mínima. Se perder aqui os 11,32, ela passa a ter alvo aqui na região dos 10,82 e depois vem ter alvo aqui embaixo na região dos R$10, tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela é BVMF3. A última do dia é a ALLL3, América Latina Logística, ativo em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, corrigiu um pouquinho ontem, já montou novo pivô, já fez nova mínima, apesar do volume estar baixo,
Se por acaso o mercado voltar a cair, ela perdeu os 9,19, passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 9, tá? Então essa é a América Latina Logística, o código dela ALLL3, perdendo aqui os 9,19, passa a ter algo então aqui nos R$ 9, tá certo? Então essas eram as recomendações do dia. Vamos trabalhar então, vamos dar uma olhadinha lá nos contratos da BMF, iniciando aqui com o ICFU12. Então está aqui o contrato de café, se aproxima já da mínima em 226,30. Tem aqui esse ponto anterior no 243. E se perder esse 226,30 pode dar uma venda legal. O que a gente está vendo é que ele está trabalhando já numa alta consistente, forte de 2,3. Então ele deve enrolar um pouco nessa região. Então não recomendamos operações entre 243 e 226,30, porque está numa zona, na verdade, de consolidação, tá? Além do café, nós temos também o milho, que é o CCMK12, com contrato de milho com vencimento em maio de 2012, fazendo já na abertura aí um belo de um repique, trabalhando então aí numa alta de 1%. E o contrato de milho, a gente tem então agora uma correção, vem de um pivô de baixa, hoje está subindo forte, então não adianta a gente tentar trabalhar com ele dentro desse movimento aqui, tá? Então deixa ele trabalhar, deixa ele desenvolver um pouco por aqui, porque ele acabou de montar um pivô de baixa, vem bastante esticado aí de várias altas consecutivas, e a gente agora tem que esperar para ver qual é o movimento que ele vai traçar, como é que ele vai fazer. No intraday, vocês podem até tentar aproveitar esse movimento aqui, com alvo aqui nos R$27, tá? Pode até ser interessante, mas claro, com bastante cuidado, porque ele vinha numa tendência de alta forte, corrigiu, montou um pivô de alta, teve quedas expressivas aí, e se perder 25,92 pode até continuar caindo mais, ok? Mas o que a gente está vendo aí é bastante volatilidade, recuperando toda a queda de ontem e subindo forte aí. Então dá até para tentar aproveitar esse movimento do milho aí com alvo no 27, tá? Temos também o contrato de boi BGI H12 com vencimento em março, então está aí o contrato de boi gordo, trabalhando de novo em consolidação, com volume baixíssimo, não tem muito que a gente fazer. E temos lá o contrato de mini dólar, tá? Então esse é um contrato que me interessa bastante, apesar de estar muito consolidado já nessa região aqui, tá? Então entre 18,43 e 18,08, mais embaixo um pouquinho, 17,96, ele está enfrentando uma grande região de consolidação. Não recomendamos operações entre esses valores aqui, tá? É melhor ficar de fora. E finalmente o nosso mini índice WinJ12. Então está aqui o WinJ12. Pessoal, muito complicado. Estamos trabalhando em gap aí já, 0,8% de gap na abertura, e ele voltou para a zona de consolidação, tá? Então vale a mesma análise do Ibov, a gente deve enfrentar aí muita consolidação, muita enrolação, muita volatilidade nesse contrato, tal qual o nosso índice, tal qual o nosso mercado, uma vez que a gente volta para essa consolidação que a gente vem traçando desde lá do mês de fevereiro, tá? Então vamos tentar trabalhar com bastante cuidado nesse contrato hoje, porque ele deve ser bastante volátil, tá? Então é isso aí, vamos dar uma olhadinha nos pedidos do pessoal lá no chat. Pelo que eu estou vendo, tem a PDG, a gente já falou. Então tem a Cirela, que nosso amigo Alex pede lá. Então tá aqui, Alex, a Cirela. Observe que a Cirela, cara, ela está muito volátil, tá? Ontem eu parei nesse ativo aqui, fiquei olhando ele, acredito que uns 5 minutos, para tentar entender o movimento dele, tá? Mas eu acabei não recomendando nada para vocês da Cirela, em função da alta volatilidade do ativo, tá? Então você pode ver que ela sobe forte num dia, aí cai forte no outro, aí sobe de novo, aí cai de novo, aí deixa invertido, enfim. Um movimento muito volátil, é muito difícil de você prever, de você enxergar um movimento desse, tá? Então o volume até foi interessante no pregão de ontem, e ela pode sim até desenvolver, tá? Não estou dizendo que não. No semanal até ela pode ter ficado interessante, só que, como eu disse, eu não gosto nem um pouco da volatilidade desse ativo. Observe que ela, até a alta dela aqui, ela sobe um pouco, aí cai de novo, aí sobe, cai de novo, aí sobe num candle, cai no outro, aí abre um gap de alta, fecha na mínima, aí tem um pregão de queda fortíssimo aqui, de 4%, aí se recupera de novo, aí cai de novo, enfim, não gosto dessa condição, tá? Para mim isso aqui é um movimento muito volátil, que passa a ter
É muito fácil estopar num movimento desse e eu simplesmente não gosto. Tá? Então, por isso que eu não recomendei. Mas ela pode até ficar interessante, tá? Inclusive para swing trade. Se você trabalhar com bastante cautela nela, entra no rompimento aqui, talvez dos R$ 17, tá? Então, rompendo isso aqui, talvez você possa conseguir se manter acima dos 17 e ela possa ficar interessante, tá? A Zélia pede lá a Fíbria. Zélia, a Fíbria está toda enrolada aqui, o volume dela vinha baixíssimo. Aí ontem, pregão de ontem não, lá no pregão de quarta-feira, ela chegou a perder o fundo anterior, voltou tudo. Ontem abriu lá embaixo, fechou lá em cima. Então, assim, eu não vejo consistência nesse ativo, tá, Zélia? Se olhar o semanal dela, é uma grande enrolação aqui que ela vem traçando. Talvez aí desde lá, no começo desse ano, a Fibra não desenvolveu, não andou. Aqui também, ó, você pode ver que ela está trabalhando dentro desses limites aqui há bastante tempo. Então não me agrada nem um pouco a Fibra, tá? Ontem ela deixou um candle bonito, é verdade, mas olha o volume, abaixo da média. Então, quando ela movimenta sem volume. Enfim, eu não gosto muito disso não, tá? Tem coisa bem mais bonita para a gente operar por aí, tá? A Suzano, ela está numa condição diferente um pouco da Fibra, tá? Você pode ver que o volume dela está sempre acima da média, ou constantemente acima da média, e ela montou um pivô de baixa quando perdeu aqui 7,96, tá? Então a Suzano, a gente não recomendou novas vendas, nem compras, tá? Porque se para compra ela já encontra resistência aqui, e para venda está muito longe, para venda só a partir de 7,53. Então hoje deixa ela de lado, deixa ela trabalhar um pouquinho, para a gente ver como é que ela vai se comportar, tá? O nosso amigo Rafael pede lá a TNLP. Então tá aqui a TNLP. Cara, ela não chegou nem a corrigir, já está subindo de novo. Então, assim, eu não gosto de trabalhar nessas condições, tá? Se você quiser trabalhar no day trade, você pode até tentar trabalhar nela, rompendo aqui 21,35 com alvo aqui em 21,98, tá certo? Ela pode até, de uma certa forma, ficar interessante aí. Mas depois de uma alta tão forte, ela deixou um grande invertido, afundou, deixou outro invertido, aí foi lá embaixo, voltou a subir. Eu vejo isso com muita volatilidade, tá? Então, não gosto, não me agrada nem um pouco. Tomem muito cuidado. Eu não gosto de operar volatilidade, gente. Eu gosto de operar tendência. Então, ativo que está muito volátil, eu sempre fico de fora, tá? Tem a CPFE3. Cara, ela não deu compra, Fernando. Ela montou pivô de baixo. A gente cancelou a recomendação dela, tá? Então deixa ela continuar corrigindo. Como eu falei para vocês, né, gente? Nós conversamos tanto, algum tempo atrás aí, sobre essa questão do ativo estar esticado no semanal e da compra no diário. Enfim, a gente até tentou, a gente até ficou de olho e tal. Praticamente todas elas estoparam. Então acho que vocês já podem ver que existe um padrão. Se está esticado no semanal e dá compra no diário, vai enfrentar a volatilidade e a probabilidade maior é de estopar, entendeu? Se você tivesse tentado comprar 10 ativos que estavam nessa condição, teria estopado 9, talvez até 10. Tá? Então, assim, essa é a ideia. Não dá para você comprar ativo que está corrigindo no semanal, porque eventualmente você vai acertar, mas a probabilidade vocês viram na última semana. Tudo aquilo que a gente estava acompanhando com o sinal do diário acaba sempre estopando porque está esticado no semanal. O que você pode fazer é esperar a montagem de um pivô se romper aqui esses 28,39. Ela monta um pivô no diário. Aí é um sinal mais consistente que você pode até aproveitar. Mas está corrigindo no semanal, deu sinal de compra no diário, fica de fora. Porque é muita volatilidade e você vai estopar 9 em cada 10. Tá? Então não vale a pena se posicionar nesse tipo de situação. Ok? Então é isso aí, gente. Vamos encerrando então mais um call de abertura. Como sempre, convido todos para conhecerem nossa sala de swing trade, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e acessar lá, clicar no cadastre-se agora. Vocês vão preencher só o nome de vocês, sobrenome, e-mail. Em questão de minutos, já vai estar lá no seu endereço, no seu e-mail, um tutorial de instalação do Ventrilo, que é o software que a gente usa para comunicação, e vocês já vão estar ao vivo acompanhando o pregão aqui junto com a gente, tá certo? Então são todos convidados, podem fazer um teste gratuito de 7 dias para conhecer o nosso trabalho. Vocês têm acesso liberado a toda a estrutura, sala de swing trade, curso ao vivo durante o pregão, enfim, aquilo que a gente oferece, vocês podem testar gratuitamente aí por 7 dias, ok? Então é isso aí, gente, um excelente pregão a todos. Um ótimo final de semana, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até segunda-feira, pontualmente 9h30,
em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.